Bom, então vamos dar sequência no nosso módulo 4 do nosso curso de extensão em saúde ortomolecular, patrocínio de Avena Farmacêutica, Avena, a farmácia confiável, tá? E aqui iniciando então pelo, pelos esporobióticos, né? Então isso é uma adição, né? Uma inovação nos probióticos que são as formas de bactérias esporuladas e que nós sabemos que são muito resistentes, né? Porque os cientistas buscaram também nos oferecer essas formas esporuladas pela sua resistência, pela sua capacidade de passar o trato gastrointestinal, né? Pela acidez tranquilamente. Tudo isso aí realmente facilita bastante para colonizar através dos esporobióticos, né? Então, aqui os primeiros oferecidos, que são o nosso Bacillus clausii, o Bacillus coagulantes. Nós já vamos ver vários estudos, né? Aqui com o Bacillus clausii e com o Bacillus coagulantes, nós já vamos ver vários estudos que eu vou mostrar interessantes, tá? E no caso de doenças, por exemplo, do espectro autista, é interessante nós observarmos que esses bacilos, eles ajudam bastante a controlar populações de bactérias como Clostridium, Desulfovibrio, essas duas muito associadas com autismo. Se vocês pegarem, por exemplo, o PubMed, foram fazer uma pesquisa lá, vocês vão ver, né? Então, são várias bactérias também que estão associadas, né, com autismo, né? Então, é uma conquista realmente recente que nós temos a possibilidade de ter a resistência, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo ou tiver recentemente passado por um tratamento com antibióticos, essas formas são muito boas e rápidas para ajudar também no reflorestamento do intestino. É importante lembrar que elas vão ajudar também as outras probióticos como lactobacillus e bifidus, porque elas vão criando uma condição mais favorável de adesão. Quando a gente administrar, por exemplo, lactobacillus depois do antibiótico, né? Então, como o esporo é bem resistente, ele já vai colonizando e vai criando condições favoráveis, né? Condições de aderência à mucosa, mais muco. Então, tudo isso vai ser bastante favorável para melhorar um reflorestamento pós tratamento com antibióticos, né? Também a resistência ao suco gástrico, já falamos, as toxinas bacterianas e condições ambientais, né? Tudo isso os esporos são muito resistentes. Aqui vocês vejam esse estudo interessante do Bacillus coagulans na doença intestinal inflamatória e associando com depressão, né? Então aqui nós tivemos um ensaio clínico. Nós tivemos o grupo de 40 pacientes e esses pacientes com depressão severa e portadores da doença intestinal inflamatória. Então foi feito o tratamento com 2 bilhões de esporos do Bacillus coagulans e foi feito o placebo, né? O resultado foi que os cientistas verificaram mudanças significativas no grupo que foi administrado com bacilos coagulans. Então, isso foi avaliado mediante scores, né? Padronizados, como Hamilton, por exemplo, que é uma escala para avaliação de depressão, escala de Montgomery-Åsberg, enfim, todas maneiras de avaliação desses pacientes, né? Então foi realmente considerada uma melhoria bastante significativa, mostrou eficácia e importante opção para tratamento da depressão severa com pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, tá? Isso é um estudo publicado também há pouco tempo, em 2018,
Aqui nós temos um outro estudo com bacilos coagulantes no tratamento da diarreia e dor abdominal em 2019, um ano depois do anterior. Então aqui foi verificado que também com utilização de pacientes, né, então um estudo clínico com 60 pacientes, novamente a dose de 2 bilhões e placebo. Então ficou evidente que o bacilo coagulante é seguro e efetivo na melhoria das condições de diarreia aguda e desconforto abdominal. Aqui nós temos um estudo de 2024. Veja bem, 2024, em vivo com camundongos. Esse estudo muito interessante, né? Em vivo, camundongos, 2024, fevereiro agora, bem recente. Então ele faz considerações iniciais sobre, obviamente, as mudanças, né, que a doença inflamatória traz para a flora, né? Aí vai levar a falhas na barreira, como a gente mostrou aquela microanatomia das velocidades, né, no slide do vídeo anterior. Então ali começa a surgir o quê? Destruição daquela barreira da mucosa, com espaços aumentados entre os interócitos, que aumenta a permeabilidade intestinal e torna o intestino, então, uma porta aberta para um monte de substâncias que não deveriam ser absorvidas, não é isso? Então, no estudo, eles adicionaram bacilos coagulantes, né? E esse bacilo coagulantes inativado no tratamento da colite, induzida também pelo sulfato sódico do destrato. Então, o que acontece? Os bacilos vivos, né, tanto vivos como inativados, foram testados. Apenas os vivos aliviaram os sintomas gerais da colite. Isso aqui vem dizer o quê? Aquilo que eu falo a vocês. O Biomamps e o Lisato, que é inativado pelo calor até a morte, ele vai ter funções imunológicas, mas são diferentes da função da célula viva, né, do bacilos vivo. Então, por isso que, nesse caso aqui, ficou bem claro isso, né, que apenas o bacilo coagulantes vivos é que aliviaram os sintomas da colite. Preveniu. Aqui esse encurtamento, eu diria que a tradução nem foi tão boa. Afinamento da mucosa do cólon e suprimiu inflamação, né? Também, olha que importantíssimo, foi capaz de modular TH17, que são os T-helpers especializados em reconhecimento do self e do não self. Nós sabemos que essa série 17 está intimamente ligada à doença autoimune. Então, realmente, quando eles estão muito ativados, eles não são tão seletivos e eles podem ocasionar o ataque a estruturas ou células que não seriam nossas inimigas. Daí o processo de alergia, muitas vezes, né? Então, isso aí é muito importante. Houve um aumento dos Treg, que são as células T regulatórias, que melhoram a alergia, que melhoram a identificação do self, né? E também daquilo que não é agressivo, né? Então, quer dizer que foi muito favorável esse tratamento. Isso é um estudo bem recente, eu chamo a atenção a vocês como nós precisamos estar estudando sempre. Eu mesmo, ao pegar esse estudo aí, fiquei bem impressionado com relação ao uso dos esporobióticos, que tinha começado forte em 2018 e tinha dado uma parada. Então a gente está vendo aqui que não, está voltando com força total os esporobióticos. Aqui, por exemplo, outro esporo, que é o Bacillus clausii, na diarreia, estudo de 2019, essa revista maravilhosa, quem puder, vocês acessam na internet, tá? Os Benefic Microbes. Você tem muito estudo gratuito que você pode baixar, você tem muito material que está disponível sem precisar pagar. Então eu acho bem legal vocês acessarem também. É especializado em probiótico, tá?
Então, eles fizeram esse estudo com Bacillus clausii, né? Esse estudo ele foi verificado, foi um estudo clínico também, né? Com crianças entre 6 meses e 5 anos. Foi um estudo multicêntrico, porque foi realizado em 2 locais, né? E esses pacientes voluntários, né? Com duplo cego, então foi muito bem feito e placebo controlado. Então, o que eles verificaram? Que a duração e a frequência da diarreia foram muito menores no grupo tratado com Bacillus clausii em relação ao placebo. Então, isso aqui é mais um ponto importante para nós termos, né? Então, nós podemos usar a suplementação com esporobiótico, é mais uma arma. Veja bem, a gente está mostrando para vocês todas as opções, né? Ou quase todas, impossível todas, mas quase todas que a gente conhece para ajudar nessa questão de modulação e redução e controle das inflamações intestinais. Então, no nível de 1 bilhão a 5 bilhões também, sem problema nenhum, não vai causar efeito colateral, são seguros, também sempre associando a um probiótico, né, como é no caso a inulina. Então, isso aí é bem interessante para a gente, né? Aqui agora vamos falar um pouquinho mais sobre a microbiota humana de uma maneira geral. Então a gente vai falar de uma série de bactérias que convivem conosco e vamos abordar alguns aspectos, inclusive até além da parte intestinal, né? Então é uma nova fase aqui no nosso vídeo em que a gente tem, eu acho bem legal esse slide, né? Mostrando aqui, né, que nós somos muito mais bactérias do que células nossas, né? Como a gente já mostrou, a gente está com um placar de 39 trilhões de bactérias contra 37 trilhões de células. Nós temos 2 trilhões a mais de bactérias em nosso corpo, né? Aonde? Na parte externa, na pele, nas mãos, em vários lugares do corpo, né, em toda a face, na boca e dentro da gente, né? Nós não temos uma flora sanguínea, por exemplo, né, que não foi, sabemos que não seria possível, né, pelo que nós conhecemos hoje. Mas o restante do corpo, cabelo tem muita flora, pele tem muita flora em vários locais do corpo, boca nem se fala, né? Então, é um estudo muito difícil esse, né? A gente não pretende aqui, né? Eu não seria presunçoso de dar uma aula de biologia celular aqui, biologia familiar, taxonomia e tudo mais, né? De toda a flora, por exemplo, intestinal. Mas a gente vai procurar passar algumas coisas importantes para vocês, né? Então, por exemplo, quando a gente vê no Phylus Firmicutes, que é muito citado, né? Você, por exemplo, tem inclusive muitos estudos que falam que os Firmicutes, quando predominam sobre as bacteroidetes, né? Que tem uma tendência à obesidade. Então, a gente tem que estudar um pouquinho às vezes isso para a gente entender melhor. No começo, eu falava, meu Deus do céu, Firmicutes lactobacillus, né? Eu falava, será que está certo isso que eu acabei de ler? Que a predominância de Firmicutes sobre bacteroidetes, ela vai... isso tem uma significação para aquilo que eu estou pensando, especialmente também Firmicutes sobre os bifidobactérios, né? Então, é uma coisa que me deixava muito confuso. Porém, vamos observar aqui com mais calma, que nesse Phylus, falar Firmicutes, cá entre nós, não seria nem muito adequado. Olha quanta família tem aqui. Então, o Firmicutes, ele tem o Lactobacillus, o Enterococcus, que tem vários também que são probióticos, né, como o Lactis, né? Mas olha o que está dentro da âncora de Firmicutes. Está o Clostridium, né? Então, aqui, voltando. Firmicutes, dentro dele está o Lactobacillus, está o Enterococcus, que também é probiótico, nós temos o Lactis, mas também está o Clostridium. Então, é complicado você fazer a relação do aumento de Firmicutes, porque provavelmente o cientista está querendo se referir a isso aqui.
Então eu ficava confuso aí, conversando com colegas e professores também, próprio professor Leon Power, ele falava, gente, filme cult é muita coisa, né? E dentro do filme cult está o Clostridium. Óbvio que a relação de Clostridium aumentada com obesidade é óbvia, isso a gente não tem mais dúvida, né? Mas também a gente tem, dentro dessa família Bacteroidetes, nós vamos ter muitas bactérias. E nós vamos ter, por exemplo, o Bacillus tertaiota micron, que está associado com a obesidade. E o Prevotella intermédia já foi associado também. E o Clostridium também, e o Eubacterium retali também. Mas dentro disso aqui está uma bactéria boa. Então seria melhor os cientistas, ao fazerem os seus relatórios finais, para não nos confundir muito, eles falaram o seguinte, a relação de Firmicutes e Clostridium, né, gente? Firmicutes, Eubacterium retali, né? Porque isso aqui não está aumentado no obeso, né? Então vamos ter cuidado com o uso desses termos muito genéricos, né? Bom, então olha quantos filos de bactéria nós temos no intestino, né? Fusobactéria, ainda pouco estudadas. Temos visto, por exemplo, problemas com alterações de fusobactéria, por exemplo, no pessoal que fez cirurgia de bypass intestinal, estomacal, altera, entendeu? Você tem, por exemplo, proteobactérias, não é isso? Então, quer dizer, é muita coisa. Você na proteobactéria, você tem a desulfovívio, que está ligada ao autismo. No grupo da eucariota, por exemplo, as metanobactérias, a Methanobrevibacter smith, relacionado com a obesidade, falamos muito disso no módulo 3, né, que foi o módulo da obesidade, né? Então, eu acho que a gente tem que estar bem ligado que os filos não são as melhores formas de nós nos citarmos uma relação de bactérias, né? Apenas para a gente ficar ciente disso, né? Você veja, por exemplo, aqui no bifidobactério, ele está lá no final, lá no actinobactério. Vocês vejam, por exemplo, da família Archaea, que eu falei que é de antigo, que é de Archaea de antigo, tá? Está a Akkermansia. São bactérias cuja estrutura, por que elas foram incluídas? Porque são mais simples. A estrutura de núcleo, de organelas citoplasmáticas, são muito mais, digamos, rudimentares. Então aqui está a Akkermansia, uma bactéria antiga, possivelmente mais antiga do que tudo isso aqui no nosso intestino, tá? Possivelmente, tá? E tá aqui, então, hoje nós sabemos a importância de Akkermansia. Nem precisa estar repetindo para vocês, vão ficar até já a cabeça cheia de tanta Akkermansia que eu falo, né? Então vamos analisar, por exemplo, coisas muito interessantes, não eram falados até bem pouco tempo. Você veja um estudo da Science de 2019, eles estão mostrando que os comensais dérmicos são sentinelas para nos avisar, inclusive, com relação à imunidade interior, de trato oral, de trato nasal, de trato digestivo. Então começa ali na própria pele, né? Então é muito importante a gente ver que nós estamos, quando nós mostramos esse slide aqui, que a maior parte aqui, assim, esmagadora, é nossa amiga. Até quando está na pelezinha, para servir de alerta que chegou alguém estranho. E essa informação vai para a boca, e da boca ela vai para a nariz, e ela vai para onde? Para dentro da gente. Vai estimular a nossa imunidade, né, sistêmica, melhorando síntese de anticorpos. Vai essas bactérias da pele, por exemplo, elas têm sinalizadores chamados proteínas, né, que são alarminas, exatamente da palavra alarme, né, do latim. A gente se dá muito bem, uma vez um americano conversando comigo, poxa, vocês são privilegiados porque vocês são latinos, então todos esses termos mais complicados para a gente, de etimologia, do latim, né? Então para a gente alarme é alarme, para ele não. Quer dizer, em muitos casos não vai ser fácil para ele fazer o link
etimologia da palavra, que para nós é automática, né? Mas enfim, voltando aqui, então as alarminas, né, que as bactérias, elas vão, da pele, elas vão estar avisando, né, que tem alguma coisa ali venenosa, alguma coisa ali que não é boa, né? Vai inclusive estimular reparo celular também, né? As bactérias da flora da pele, né? Então estão nos ajudando, gente. É muito interessante isso. Essa microbiota intestinal, então, nossa senhora, a importância dela, né? Primeiro que ela já vai ser também uma segunda barreira. Por quê? Porque ela luta para sobreviver. E ela não vai dar mole para quem está chegando na hora. Né? Então você está chegando no intestino agora, meu filho. Quem você é? Você é uma shigella, uma klebsiella, pau em você. Não vou deixar você ficar por aqui, não. Então essa imunidade, ela é até direta também, né? Por competição. Ela vai estar ligada também, a microbiota, a estímulos, que hoje essa troca intestino-cérebro, né, é total. Vai estar ligada à angiogênese também, que é a formação de novas capilaridades, né? Olha quanta coisa importante na microbiota intestinal. A diferenciação e proliferação celular vão ser afetadas pela microbiota intestinal. Proteção ao hospedeiro, digestão, que elas também produzem enzimas que facilitam a digestão de vários nutrientes nossos. Nós vimos lá no capítulo da obesidade o quanto essas bactériazinhas que eu falei para vocês, a ganguezinha, né? Vou voltar aqui, a ganguezinha que nos faz comer vagem e engordar, né? Porque consegue digerir até a celulose, né? Se lembra daquela gangue? Vou lembrar de novo a vocês. A Tetraiota micron, junto com a Metanobrevibacter-smith e o bactério retário. Essas três juntas, elas se associam para digerir até celulose. Então é aonde, às vezes até, não vai ser bom para a gente. Então precisa realmente conhecer cada vez mais essa flora e os seus agentes, para saber aonde a gente tem que, por exemplo, evitar ou controlar, né? Então, o crescimento celular também vai ser afetado pela microbiota intestinal e uma epigenética, né? Uma influência na expressão genética. Quanta coisa importante com a microbiota. E aí nós vamos ter uma distribuição, né? Nós temos aqui, além da intestinal, ele já vem falando de uma flora já na boca, né? Obviamente, no esôfago, né? No estômago muito menor, e às vezes quando temos a Helicobacter ali, até podemos ter comensal, mas quando ele aumenta é problema, nós sabemos disso, gastrite e tudo mais ligado ao Helicobacter. É tão importante que gerou até prêmio Nobel, se não me engano foi 2015 ou 2016, agora não me lembro o ano, 2012, por ali, mas pode ver que tem, tá? Em função das descobertas do Helicobacter pylori. E aqui no intestino delgado, uma população maior, mas você vê que no cólon, né, uma grande população, uma grande diversidade bacteriana, mostrando que essa ligação cólon-intestino delgado, ela não é uma coisa estanque, há uma troca, e isso é muito importante, porque daqui pode estar enviando estímulos com essa grande diversidade bacteriana para o intestino delgado, ou pode também para a circulação, tá informando o quê? Estímulos imunológicos. A gente tem vários estudos hoje mostrando que mais importante do que contagem numérica de cada tipo, mais importante para a imunidade é a diversidade. Isso ficou muito claro agora nos estudos que fizeram há pouco tempo com crianças asmáticas, as que tinham, não é menor contagem, que tinham menos tipos. Uma flora mais pobre em termos de tipos diferentes, essas crianças que são mais suscetíveis de processos alérgicos, né? Então isso é bem interessante a gente ter em mente. A questão da definição da microflora intestinal, tem até um vídeo na internet que vocês podem pegar no YouTube, que é o Enigma do Autismo. Exatamente esse é o nome do filme, um documentário, né? 30 a 40 minutos de uma mãe de uma criança autista, que não era autista até os 2 anos e pouco, e tomou antibiótico, teve problemas de ouvido sério, então teve que fazer
a antibiótico-terapia não foi bem sucedida de início. E aí começa a teclindamicina, que é pesadão, rifampicina. Bom, enfim, não vou dar spoiler do filme, mas é muito interessante. E ali no filme eles falam, vários cientistas, exatamente quando é, né, no filme eles falam quando é que ocorre a maturação da flora de um ser humano. Não existe uma coisa matemática, mas é numa faixa entre 3 a 4 anos, com poucas possibilidades fora desse período. Um pouco a mais, um pouco a menos, tudo bem. Biologia não é matemática, mas é bem por aqui, inclusive dos 4 anos. Então, o que quer dizer isso para a gente? Isso quer dizer que nessa faixa etária para frente, nós, seres humanos, vamos ter a consolidação de uma flora que vai ser praticamente uma impressão digital nossa. Por isso que a gente intervém na flora e ela volta a ser o que era, né? Então a gente vê o que? A alimentação ela é muito importante nessa manutenção de uma flora saudável. Porém, o que acontece que tem estudos já mostrando isso, que essa flora aqui dos 4 anos, quando se forma, realmente ela é praticamente herdada da nossa mamãe. Então, o que ela comeu, não só no ano da gestação, né, nos 9 meses, mas já a formação prévia da flora dela. Então, nós vamos herdar isso. E aí nós vamos consolidar também com nossas bactérias, já depois de nascidozinhos, né, criança até os 4 anos, e aí nós vamos ter aos 4 anos, então, a consolidação de uma flora que a gente não consegue modificar mais assim do ponto de vista definitivo. A gente não consegue. Tanto que eles partiram para transplantes de flora, já foram feitos vários estudos, ainda não foi bem sucedido, já teve inclusive casos fatais, porque é como você mudasse realmente a pessoa, né? Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer intervenções temporárias e às vezes com manutenção para manter a pessoa numa condição melhor, né? Então, digamos assim, uma pessoa que coma muita carne, então ela vai e muita gordura, gordura animal, de origem animal, né? Então, o que vai ser? Ela vai ter uma flora, vai aumentar a metanógena, que é a Methanobrevibacter smith, vai aumentar a ganguezinha da obesidade, a Bacillus thetaeota micron, a Eubactéria retária, vai aumentar, né? Aí o que a gente faz? A gente entra com probiótico, Heltere, Gasseri, esses dois, ó, poderosos. A gente vai melhorar essa flora, tá? Aí a gente vai passar uma dieta para o paciente, ótimo, principalmente se ele aderir à dieta, né? De mais legumes, mais frutas. Só que se a gente para com tudo isso e ele volta ao padrão de muita carne e muita gordura, ele volta com aquela flora, né? Então a gente vai ter que identificar essa questão de uma flora que já é consolidada, que a pessoa já tem uma tendência à obesidade, por exemplo, e a gente vai ter que fazer manutenção. Não adianta a gente falar, vou fazer 2, 3 meses, melhorou bastante, eu paro. Parou, volta, né? A dieta, por exemplo, não pode voltar. A pessoa tem que continuar. Se ela conseguiu bons resultados, melhorou com a redução de carne, redução de gordura vegetal, redução e aumento de fibras, antioxidantes, flavonoides, melhorou, tem que manter. Não adianta achar que faz 6 meses e resolveu. Vocês sabem disso, né? Então, realmente, essa manutenção aqui vai ser muito importante. Então, não são coisas definitivas que a gente consegue fazer com a flora intestinal. A gente vai fazer intervenções temporárias, né? Nem sempre se obtém os resultados dos estudos. Aí eu começo logo a dizer que qualidade de probiótico está usando. Ah, eu estou usando Lactobacillus rhamnosus. Tudo bem. De que cepa? De que grau técnico? Ah, estou usando de 20 bilhões por grama. Esquece, né? Não, estou usando de 200 bilhões por grama. 150. Então, quer dizer, tudo isso é muito, muito importante para a gente poder ter realmente o resultado, né?
A questão, por exemplo, usar os lisados é outra história. Agora, os liofilizados, muito melhores, que estão vivos. Eles estão apenas inativados temporariamente, né? Então, vocês vejam, por exemplo, essa empresa Lema, que fornece para a Avena, por exemplo, são os melhores liofilizados. Também para não ser injusto, né? Com a Coana, com a Active também, temos a Purifarma. Então, quer dizer, existem realmente um grupo de fornecedores top e que a gente precisa prescrever para uma farmácia séria que vai nos dar resultado. Então, os transplantes já foram feitos, alguns casos foram catastróficos, que a pessoa morreu, inclusive. Então, essa mudança drástica nessa consolidação de uma flora não é uma coisa simples. Tanto que já morreu gente por causa disso, tá? Então, o que acontece? Entre o parto normal e o cesariana, quando eles começaram a pesquisar isso, eles achavam que iriam encontrar grandes diferenças nas pessoas que nasceram de parto normal e na cesariana. Não foi tanto assim, não. Até o primeiro ano, ainda 9 meses, depois de um ano para frente, se equivalia, tá? Depois de um ano para frente, houve equivalência. E do terceiro ano em diante fica definitivo. O que eles verificaram que interfere muito, principalmente até o terceiro ano, que é o caso do filme que eu falei, que é o Enigma do Autismo. Então foi exatamente aqui. Antes do terceiro ano, o menininho, esqueço o nome dele, muito bonitinho por sinal, de 2 anos e pouco, ele foi submetido a uma intensa antibiótico terapia, necessária, não vou nem discutir. Não estou aqui, o professor Célio, ele é contra o antibiótico, que isso, gente? Antibiótico salva vidas. É essa a questão. A questão que eu estou falando é que aconteceu com a criança e a partir desse acontecimento, infeliz, mas que a mãe felizmente documentou com filmagens caseiras e depois ela foi, não vou dar spoiler do filme, mas ela foi procurar o maior especialista, estou falando aí dos anos 90 e pouco, que era um cientista finlandês. Ela foi à Finlândia, cara. Ela foi à Noruega também, onde estavam os caras que mais entendiam disso, Noruega e Finlândia. E realmente, os cientistas estavam iniciando essa relação de que o antibiótico poderia realmente afetar. Não vai afetar muito para mim, que estou com 68 anos, para você que está com 40, com 30, mas antes do terceiro ano, você veja que ainda não está definido. Então, quando você entra com muito antibiótico pesado, necessário, gente, não estou criticando, nem os médicos que fizeram isso, a criança teve lá um negócio violento do ouvido. A mãe explica tudo isso no filme. Foi brabo realmente. E, infelizmente, essa mistura de antibióticos entrou clindamicina, rifampicina, só bomba atômica. O que acontece com isso? Ela mata toda a flora da criança. Só que ela não mata algumas coisinhas. Clostridio. Muito resistente. Para você ter uma ideia, alguns clostrídeos são resistentes até cloranfenicol. O que acontece? Clostrídio também tem forma esporulada. Essas criancinhas, essa criança do filme, no caso, né? Ela recebeu esse tratamento violento, matou toda a flora boa e ficou clostrídio lá dentro. Pô, o mais terrível. Neurotoxina. Tudo foi para o cérebro da criança, danificou. Danificou. A criancinha, a partir do terceiro ano, ela é outra criança. Está tudo documentado, gente, em filme. Tá documentado em filme pela mãe. Não é invenção, não. Está documentado. A criança antes e depois. E os médicos canadenses, que a criança é tudo no Canadá, eles não, era coisa nova. Vai criticar? Quanta coisa eu já falei que não era e depois eu falei, a gente está falando coisa que, de repente, amanhã pode mudar. Né? Eu me lembro de quando eu estudava, né? Mitocôndria, era uma só célula. Quando começou esse negócio que eram vários, eu falei, não, esse pessoal tá maluco. Pô, coração
célula, o cardiomiócito, tem um monte de mitocôndria, lógico que tem que ter, né? Patócito. Então, a questão era, na época, não se conhecia. Alguns cientistas, ela foi ao encalço desse cientista, o filme mostra tudo, e aí encontrou eco para que ela, uma mãe, não médica, nem nutricionista, ela estava achando aquilo. Né? Um médico canadense, vários cortaram ela. Um médico canadense, falou, vá buscar isso, não aqui no Canadá. Aí falou, Europa, alguns países que estavam estudando isso. E ela foi. Ela pegou um avião e foi. Ela foi falar com o cara lá, a primeira parece que foi na Noruega. Então, gente, a luta de uma mãe, né? Por uma criança e que ela contribuiu para o mundo inteiro. Porque a gente passou a saber isso é uma verdade. Então, muito cuidado com o antibiótico antes do terceiro ano, né? Para quando usar, reflorestar, tá sempre repondo lactobacilos, né? Tá sempre monitorando essa flora após os tratamentos com o antibiótico. Esse tratamento ele ser muito bem elaborado no sentido de identificação de bactérias, da sensibilidade bacteriana, porque quase não se faz. Essa infecção no ouvido, são tais tipos de streptococcus, estafilococcus. Normalmente são sensíveis a norfloxacina, aquilo outro. Então, cara, isso aí até realmente nós temos, essa clínica tem um direcionamento. Mas, na criança pequena, se a gente puder realmente ter uma identificação de material, um suavezinho, fazer o antibiograma, gente, porque aí você vai na certa. E aí você não fica atirando, pá, tirei essa, não deu, atiro aquela. É aonde a criancinha, coitadinho, se deu mal, tá? Mas então, realmente, isso aqui é uma coisa hoje bastante conhecida. A parte de alimentação, nós estamos vendo aí. A Organização Mundial de Saúde acabou de publicar recomendações para evitar usar o que eles chamaram de alimentos ultraprocessados. Complicado, né? Isso aqui vai interferir na flora também. Os contaminantes que nós não sabemos, que aquilo aqui em cima a gente sabe, ou deveria saber. Se não está no rótulo é crime. Mas os rótulos estão cheios de códigos, né? Para você saber o que é. Complicado. Mas os de baixo aqui, esses contaminantes ambientais, esse aqui a gente está no escuro mesmo, porque é o agrotóxico, que não é analisado devidamente o teor. A gente vai, compra o chuchu, compra a cenoura, compra tudo do mais lindo. Quanto mais lindo, mais agrotóxico deve ter. Essa que é a realidade. Né? Então a gente não sabe. A gente está comprando o alimento. Os programas, a Anvisa andou fazendo, bacana, bati palma e tudo. Na minha época de Ministério da Saúde, lutei. Eu, menorzinho deles, né? Valdemar de Almeida, Luiz Alfredo Cardoso Peragibe, só turma da Círio Prenolato, doutor Antônio Carlos Lanini, turma da pesada, tentamos fazer isso. Tentamos fazer que fosse uma rotina nas ceasas a coleta de amostra para pesticidas, fazer análise. Não conseguimos. Aí a Anvisa andou fazendo, parou de novo. É muita pressão em cima política, é um negócio. Já pensou, gente, começar a fazer mesmo isso nas ceasas, você reprovar ceasas inteiras, a batata está ruim, chuchu está ruim, está tudo ruim. Quer dizer, ruim dentro dos padrões, né? Porque existem limites aceitáveis. Você não vai mais imaginar que você vai comer sem agrotóxico, mas você tem limites que devem ser bem baixinhos. Então, quer dizer, essa pressão é violenta, a situação complicadíssima. Então, nós não sabemos realmente essa parte aqui ambiental. Eu já fiz estudos sobre isso, que eu participei de mercúrio na cana-de-açúcar, eu participei do endosulfan no arroz, lá no Rio Grande do Sul. Então, isso eu vi, ninguém me contou. Eu tenho coisas que eu vi, então não adianta dizer que não, porque eu vi. Participei do grupo, fizemos os estudos, a análise, estava contaminado. Então, é uma luta constante, né? Mas tudo isso aqui a gente tem que estar atento. Aqui é um estudo que eles mostraram que o bebê de cesariana e o bebê de parto normal, que ele foi convergindo para uma equivalência, não é isso? Assim, a partir do primeiro ano. Né? No final do primeiro ano,
já estavam bem parecidos. Não vou descer a detalhes, que isso aqui demora a analisar cada gráficozinho de cada fase da criança e dependendo da criança. Mas a conclusão é essa, que após um ano, cesariana e bebê de parto normal ficou equivalente, tá? Influência intrauterina na determinação do microbioma humano. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. Isso foi começado a discutir em 2010, aí em 2014 teve esse artigo que eu separei para gente, que é um artigo muito sério. Desculpa aí. Esse artigo, ele vem colocando realmente uma coisa que já se suspeitava, que essa criança, ela já nasce exposta a uma flora intrauterina. A mãe já trocou com ela. Aí, mas como pode isso? Porque não tem bactéria no sangue. Não tem, assim, colônias. Mas passando ali, já ouviu falar de translocação bacteriana? Um termo que estão usando muito agora. Não é septicemia, não, é translocação. Passou. Então, a gente está vendo que esse artigo aqui ele fala muito isso. Que a composição da microbiota intestinal durante o primeiro mês de vida vai influenciar todo um desenvolvimento imunológico, de alergias, vai estar sendo muito importante no restante da vida da pessoa. Os primeiros meses aqui, ó. Desenvolvimento de alergias, e confirma a teoria de que fatores na fase de maturação do sistema imune pode ser fundamental. Entretanto, pesquisa recente mostra que durante a gravidez pode ser ainda mais importante. Focamos na possibilidade de mecanismos subliminares, como a regulação epigenética, imunológica e translocação bacteriana durante a gravidez, o que vai estar iniciando uma flora do bebê lá dentro da mamãe. Então, eles estão sugerindo, né, que a exposição inicial do feto a resíduos moleculares pode nem ser a translocação só de bactérias vivas, de bactérias que a mamãe já matou. E aí nós seriam os biomampos das bactérias, né? Patogênicas também. E que isso é que vai realmente já estar influenciando. Então, a gente está vendo o quê? Que nós temos que estudar a criança antes de nascer. Isso pode vir a explicar tantas diferenças entre crianças, né? Principalmente com relação ao autismo, que está aumentando. Como cada vez mais aumenta o autismo, será que esse artigo aqui não é importante, hein, gente? Para mostrar que cada vez mais as mamães estão enfrentando situações alimentares semelhantes, com mais alimentação industrializada, mais alimentação ultraprocessada, mais bactérias que nós não gostaríamos de ter, como Clostridium aumentado, hein? Isso é uma coisa muito séria. Então, sobre a questão dos antibióticos, já falamos aqui, temos artigos importantes, né, publicados, que mostra que o tratamento, após o uso com antibióticos, né, que vários tratamentos, a flora voltou ao normal após 4 semanas. Por exemplo, considerando ciprofloxacina. Entretanto, certos tipos de bactérias não se recuperaram até 6 meses depois. Isso precisa ser mais estudado, gente. A gente está usando antibiótico aí à vontade, sem avaliar muito bem os efeitos na flora. Outro estudo que foi publicado em 2007 mostrou que alguns tipos de bactérias, após o tratamento com antibiótico, clindamicina, que foi um dos antibióticos que a criancinha foi o que usou, criancinha autista lá do filme, tá? Então, quer dizer, até 2 anos depois do tratamento com a clindamicina, as bactérias, alguns tipos, não tinham se recuperado.
Veja a situação séria que nós precisamos ter cuidado com esses antibióticos, né? Aí você vai ter aqui estudos mostrando no primeiro ano de vida relação de antibióticos usados nas bebezinhas e depois é sintoma de depressão infantil. Olha que isso foi relatado em 70% de crianças, foram 526 crianças, tá? Os relatórios dos próprios pais e das próprias crianças e professores. Isso foi um trabalho seríssimo, né? Realizado ao Auckland, Nova Zelândia, né? Aqui publicado numa revista mundialmente respeitada de pediatria, Acta Pediátrica, né? Então, na conclusão, o estudo demonstra a associação entre o uso de antibióticos durante o primeiro ano de vida e subsequentes alterações neurocognitivas na infância e também de humor. Tá? Isso foi realmente verificado. Então, nós precisamos pensar não em execrar o antibiótico, não, ele é necessário e vai ser sempre necessário. Mas precisamos enfatizar a necessidade de quê? Reflorestamento intestinal após tratamento com antibiótico. Isso vai evitar tanto problema, gente. Tanto problema. E a gente vê que isso ainda não está incorporado na medicina, como deveria, na minha modesta opinião, tá? Então, aqui o suporte, por exemplo, né? O suporte probiótico para antibiótico terapia. Todos esses antibióticozinhos, tá? As dosagens podem ser modificadas por vocês, né? Um prebióticozinho, que é o galactórico sacarídeo, que melhora bastante. Inclusive, meu querido enteado Felipe, que é biólogo, ele falou para mim, ele falou, olha, o GOS não é só porque pessoas pensam que é alimento para bactéria, não, ele regula a osmose. E uma das coisas importantes que ele falou para mim, que é biólogo, hein, um cara da UFRJ, fera, ele falou, olha, quando você pega e você coloca os liofilizados de novo no corpo, como é que isso volta a reidratar? Dependendo da questão de osmose, ele pode explodir a célula. Então, olha como é importante a gente analisar também essa questão desses polissacarídeos que são os prebióticos, né? Então, atuando possivelmente muito com relação a isso aí, né? Então, essa formulação, todas essas formulações eu vou mandar para vocês em PDF, no caderno, tá? Que eu já mandei dos outros, né? Então não precisa anotar. Se quiser anotar, anota. Mas não precisa, tá? Aqui a gente vê também coisas interessantes, porque a gente pensa muito só na parte de agrotóxico, né, e tudo mais, mas vocês vejam que os adoçantes mais usados, e o aspartame é um deles, eles verificaram já nas décadas anteriores que eles também alteram a flora intestinal. E o que verificaram, e foi publicado nessa revista PLOS1, a revista de saúde pública dos Estados Unidos, tá? Eles verificaram que o aspartame ele aumenta Clostridium. Gente, é tudo que a gente não quer, né? É aumentar Clostridium. Então vocês vejam a importância da gente estar sempre estudando e atento e evitar produtos artificiais na alimentação. Aqui você veja, por exemplo, o desenvolvimento da imunidade, né? Antes da criança nascer e logo após o nascimento, né? Então, vocês vejam o desenvolvimento, por exemplo, das placas de Peyer no intestino, que são aonde nós vamos ter o desenvolvimento das células, das bicélulas, né? Que vão produzir os anticorpos, né? Então, você veja que essa fase é bem mais sutil. E depois que nasce, olha como fica bem mais estimulada, né? E aqui nós já temos também os MAMPs, né? Que são as matrizes microbianas moleculares, são bactérias mortas, né? Já estão estimulando bastante também a imunidade, né? E que vai, através dos folículos linfóides, vai estimular também a placa de Peyer, né? Então, nós vamos ter um aumento na resposta imune muito rápido nesse serzinho que acaba de nascer. Isso é maravilhoso, né? Porque nos torna imunocompetentes para enfrentar um mundo
de bactérias. O mundo não é de seres humanos, ele é de bactérias, né? Aqui você veja, por exemplo, né, no intestino, as plant cells, lá nas velocidades, né, que eles estão estimulando a microbiota a produzir poderíamos dizer, as bacteriocinas, né? Mas as bacteriocinas são produzidas pelos probióticos. Eu citei, inclusive, que no Reuteri nós temos 3 poderosas, né? Mas todos esses probióticos produzem esses peptídeos antimicrobianos, né? Que vão nos ajudar muito ali no intestino a formar verdadeiras barreiras contra as bactérias que querem nos infectar, né? Bactérias nocivas para a gente, né? E as Globet Cells, importantíssimas, produzindo o quê? Aquilo que vai permitir a flora, as células da flora, aderirem e não serem escoadas pelas fezes como uma coisa carregada por uma corrente, por exemplo, de um rio, né? Não, a mucina produzida pelas Globet Cells é que vão fixar esses probióticos no intestino, para que eles não sejam toda hora eliminados, né, pelas fezes. Então você coloca e sai, coloca e sai, coloca e sai. Isso tudo é muito interessante, né? Aqui você veja as bacteriocinas, né, de probióticos, como elas são importantes, exatamente ficando ali na luz intestinal, nos ajudando a enfrentar os verdadeiros inimigos, que são os patógenos, né? Então, é muito importante o probiótico pela sua ação como célula em si e pelo que essa célula produz, que vai nos ajudar. Além de enzimas, de vitaminas, que algumas produzem também, como o B12, elas vão produzir as bacteriocinas, que vão enfrentar os patógenos. Estudos sobre a microbiota humana verificam que, até agora, o estudado, 97% dessa flora, elas têm famílias conhecidíssimas nossas, lactobacillus e bifidobactéria, que são de filos diferentes, né? Aqui são firmicutes e aqui actinobactérias, mas elas juntas são 97%. Clostridium 2% e que fique por aí, né? Não queremos Clostridium. A gente já sabe o que é um Clostridium nas neurotoxinas, que vai estar ligado ao autismo, que vai estar à depressão, uma série de situações, inclusive esquizofrenia e comportamento suicida. Já temos estudos da flora sobre isso também. Então, que o Clostridium fique aí nessa faixazinha. E apenas 1%, todo aquele monte de famílias que eu mostrei lá. Então, quer dizer, essa flora, óbvio que ela já tem uma constituição probiótica natural por si própria. Isso é muito importante. Nós temos que seguir a natureza. E é aqui que nós vamos estar trabalhando sempre mais, né? E agora vamos entrar um pouquinho sobre as consequências de disbiose, de alterações na flora, predominâncias de certas famílias. Então, o final disso, o que é? Alteração na permeabilidade. É em cima disso que vai convergir uma série de problemas de saúde, tá? Nós vamos ter doenças inflamatórias, nós vamos ter doenças do comportamento, depressão, nós vamos ter fadiga, nós vamos ter déficit de energia, até de ATP. Tudo isso se nós tivermos uma permeabilidade intestinal aumentada, né? Especialmente no intestino delgado, que é ali que nós temos a absorção e temos um critério seletivo que se baseia principalmente na distância entre um enterócito para o outro. Essa distância, né? Que já foi considerada fisiologicamente normal, isso quando eu estava na faculdade, hein? Eu saí da faculdade em 1977, só para vocês terem uma ideia do tempo que eu estou falando, tá? Era considerado 50 angstrom. E hoje, eu pego os estudos mais recentes, é considerado apenas 8 angstrom. Essa distância, então. Então, não é mais 50.
não é mais normal considerado, né? Então as coisas mudam. Eu sei que eu já saí da faculdade há muito tempo, mas é importante lembrar isso, né? Então, gente, olha só a complexidade disso aqui. Essa distanciazinha entre as células, essa distanciazinha que eu quero mostrar a vocês, tá? Essa distanciazinha, ela não é assim de graça controlada, não. Ela é controlada por muitas e muitas proteínas. Aquaporinas aumenta, cadeirina junta, ocludina junta também, claudinas aumenta, aliás, vimentina aumenta. Então, o que é isso? É um jogo de vários atores que podem aumentar e podem estreitar a relação, a distância. Por quê? Isso aqui são alguns, existem outras proteínas, porque precisa de muitos interruptores para controlar isso. Porque tem horas que ela tem que chegar mais perto dos 50. Né? Então, e tem momentos que não. Se eu estou tendo uma entrada no intestino de um bolo alimentar ou de alguma coisa que está com muito metal pesado, eu comi aí uma sardinha em lata, alguma coisa, né? Aí aquilo veio, né, com mercúrio, então aquilo bate no intestino, aquilo estimula. Pense você que é tudo dinâmico, não é nada estanque. Então entrou ali metais pesados, chumbo, alumínio. Então o que acontece? Já vai acionar para fechar. O que fecha? Cadeirina e ocludina. Claudina, ela tem dos dois tipos, tá? Aí tudo bem. Não, mas agora não. Agora é outra situação. Agora eu tô com pouco cálcio no organismo. Os meus sensores de cálcio, né, que são os receptores no sangue, já estão bombando lá o PTH, já está tendo uma série de informações. Aí o que acontece no intestino? Aumenta para absorver mais cálcio, porque normalmente não seria absorvido, tá? Sem a vitamina D e sem ser um sistema especializado. Então, quer dizer, tudo isso aqui é um jogo muito complexo para manter o que? Essa distância rígida, né? As junções intercelulares, sigla JITs, já foram chamados de poros aquosos, porque era admissível que passasse só água ali, entre as células. Hoje já sabemos que eletrólitos passam também, tá? Especialmente sódio e potássio. Então o que acontece? Normalmente, se a coisa está ok, só vai permitir realmente água, sódio e potássio. Nem o cálcio passaria, tá? Quando temos um processo inflamatório, a infiltração de neutrófilos, vou mostrar isso aqui, ó, vai alargar, arrombar. Depois que as metaloproteinases vieram e proteases fazer a limpeza disso, deu uma limpeza já, mas isso ficou aumentado. Isso não volta rapidamente de 50 ou de 100 ou de 200 para 8, tá? Vai precisar de toda uma atuação, né, dessas proteínas. Então, aqui realmente a inflamação é terrível para esse processo, porque ela arromba essa junçãozinha aqui, ó, ela fica arrombada, cara. Então, é um processo grave, né? E aí vai permitir o acesso de resíduos peptídicos, que vão ser antigênicos, a pessoa vai desenvolver uma intolerância alimentar, a pessoa vai desenvolver uma fadiga crônica, também micro-organismos indesejáveis. Você imagina clostrídiozinho passando para o sangue ali, por um intestino que está com a permeabilidade aumentada, tá assim, ó, passa o clostrídio, aí o que acontece? Ele vai produzir neurotoxina, essa neurotoxina já está estando no sangue, ela vai direto para o cérebro, né? Então vai dar problema. Então, realmente, todo esse processo é muito importante nós conhecermos, porque daqui, dessa permeabilidade aumentada, que nós vamos ter muita doença. O que a gente já sabe que pode aumentar a permeabilidade intestinal? Abuso de bebidas alcoólicas, especialmente destilados, vai ser agressivo para a mucosa, tá? Aditivos químicos da alimentação, conservantes, corantes, flavorizantes, que antes não estivessem na nossa alimentação. Eu nunca resisto
a fazer esse trocadilho na minha sala. Corantes, conservantes, vaporizantes, que antes não estiver. Desculpa a brincadeira. Vou voltar lá. Então, realmente, a gente fica muito vulnerável disso tudo aí, né? A gente precisa de políticas de saúde alimentar, né? Saúde pública alimentar, para realmente para excluir, né, substâncias que algumas já não deveriam nem ser usadas, né? Ácido benzoico, né? Formol, né? Nos laticínios, por exemplo, e tem que ser anticorantes que o Brasil ainda admite, né? Que já foram banidos de outros países, né? Enfim, a gente tem que, infelizmente, ficar muito vulnerável por tudo isso aí, né? Os agrotóxicos também. Déficits nutricionais. Vou mostrar a vocês, interessante, como déficit nutricional, porque, veja bem, isso aqui a gente muitas vezes não tem como evitar. Isso a gente tem como evitar. E isso aqui a gente tem como evitar. Abuso de bebida a gente tem como evitar. E déficit nutricional a gente tem como evitar. A gente vai ver que o cálcio é um dos principais que aumenta a permeabilidade intestinal. Vou mostrar logo ali para vocês. Baixa cloridria estomacal, problema do abuso de omeprazol. Está detonando a flora intestinal. Ao detonar a flora, vai aumentar a permeabilidade. Alimentação totalmente descontrolada de horário, péssimo também. Uso de antiácido em excesso vai causar a baixa cloridria. E aqui não é só omeprazol, é muita pastilhinha que tem, pastilha de Pepto-Bismol, magnésia, também de hidroxialumínio, enfim. Baixa ingestão de fibras, mastigação insuficiente e aumento de clostridio. Ou seja, todos esses fatores nós já sabemos que aumenta a flora. Uma permeabilidade correta, ok, ela está bonitinha ali com os 8 angstrom dela. O que está passando aqui no chamado espaço paracelular? Está passando só o que deve passar. Água, que é reabsorvido, e eletrólitos pequenos, como sódio e potássio. Está tudo funcionando bem. Nós temos outras absorções que são aí especializadas, que não são pelos poros aquosos, que vai ser a difusão passiva. Então vai ter vários nutrientes como gorduras, vitaminas lipossolúveis, outros que vão passar aqui por dissolução na membrana. Então a gente vai ter esse tipo de absorção, não gasta energia. E a gente vai ter a C, tipo C, que é um transporte pela membrana de alguns alimentos que vai necessitar o quê? Um transportador. Exemplo disso, cálcio com a vitamina D. Aqui seria um cálcio e aqui seria uma vitamina D, o transportador. Né? A vitamina D, o que ela faz? Transporte do cálcio, atravessando o enterócito para chegar à circulação. Outro exemplo, glicose com sódio. Então é muito comum. Esse aqui é o tipo mais especializado de absorção, porque ela é mediante gradientes. Tudo é controlado aqui, ela não vai entrando direto. Tem um portal, esse portal ele é controlado por outros portais. Por isso que a gente fala, não adianta às vezes tomar uma dose muito grande de vitamina C, porque não vai absorver tudo. E é verdade, não vai absorver tudo. Que esses limitantes aqui vai conseguir entrar uma parte e o resto vai seguir para a excreção. Só que o que a gente já viu também, na situação de carência ou uma situação infecciosa, a mesma dose de vitamina C, tipo 2 gramas, numa pessoa sem infecção, vai absorver 25%, 30%, e no doente vai absorver 40%, 45%. Então o organismo também responde. Tá? Então isso aqui é uma situação ideal, que a gente quer tanto isso, né, gente? Mas a gente tem isso aqui. A gente vai ter alterações na JIT por força de estímulos inflamatórios que podem ser químicos, pode ser o álcool, que já acabamos de falar, certos micróbios passando muito pelo estômago, que o estômago está em hipocloridria, entupido de omeprazol, então vai passar feliz da vida por esse estômago, micróbios que não deveriam passar. Vão chegar no intestino, vão perturbar a cabeça lá, perturbar
toda essa parte imunológica. Tudo isso está contribuindo para quê? Para uma inflamação. Quando você fala em inflamação, você fala células da defesa. E os neutrófilos são os mais importantes aqui, tá? E aí eles vão, essa fase aqui, chamada fase desabsortiva, porque é a fase em que está tudo inflamado e aqui entre as junções, né? Já, nem água já está entrando, nem eletrólito, então está obstruída. Essa inflamação ela também migra aqui para frente da membrana, do enterócito, então vai prejudicar tanto a passagem de nutrientes passiva como ativa. Então é uma fase desabsortiva. A pessoa ela está comendo e não está absorvendo. Mas isso tem um tempozinho, uma duração curta, porque entra em ação o quê? As proteases, para dissolver isso aqui, como em qualquer inflamação. Vai entrar as proteases. Todo o processo, por exemplo, da articulação, que a pessoa fica toda inflamada, fica doendo pra caramba, vermelho, né? Depois pode vir a digestão de cartilagem e osso, criando deturpações, que aí já é a artrose, né? Enfim, essa parte vermelhidão doída é essa parte aqui, ó. É uma parte em que nós já temos o quê? Nós já temos uma parte assim muito complicada da inflamação, né? Temos uma parte complicada da inflamação e as proteases elas vão ser liberadas, essas proteases vão ser liberadas e vão para poder desobstruir isso. Só que são inflamatórias, como eu falei a vocês, inflamatórias, né? Então vai causar destruição de tecidos também. Depois da fase obstruída, vem para uma fase aberta, em que as proteases, metaloproteinase e hialuronidase, tudo isso aqui limpou. Mas aí começa a fase tão ruim quanto, porque aí começa a entrar peptídeo, bactérias que não deveriam entrar, porque não está fechadinho, ó, está aberto. E aí vem todos esses processos, né? Aí vem todos esses processos que eu acabei de falar, né? Aqui então nós temos essa parte das lesões na mucosa intestinal, né? O que é isso aqui? Isso aqui nós estamos vendo que é uma parte muito crítica. Aonde? É uma parte crítica para a entrada das substâncias tóxicas e das bactérias, né? Então nós temos aqui microfotografias, nós temos a lesão na mucosa, aqui ampliada, né? E é isso aqui que isso vai trazer problema, rompimento do epitélio, lesão grave, e aí nós vamos ter descamação do epitélio. E aí nós vamos poder ter vários problemas, tá? Nós vamos ter uma redução na densidade das vilosidades, que isso aqui é muito crítico. Essa espessura, ela tem que ter uma espessura boa. Se afinar, a gente fica muito vulnerável, né? E isso tudo com a inflamação, isso vai ser afetado, né? Aqui nós temos, por exemplo, a avaliação da permeabilidade, em que o professor Hélio Pova, quantas aulas ele deu para a gente, hein? Alertando isso, lá no Gafre, lá no Hospital da Lagoa, com o saudoso Dr. Rogério Oliveira, um dos primeiros diabetologistas do Brasil. Time bom. Eu vou te falar, gente, eu não posso reclamar não dos meus mestres, né? Professor Fernando Pompeu, professor Hélio Pova, professor Rogério de Oliveira, Luiz Fernando Melo Campos, Jorge de Oliveira, da FRJ. Turma boa, hein? Então, o professor Hélio Pova, ele nos alertava tanto aqui sobre todo esse aspecto, né? Em que nós tínhamos como avaliar isso. E isso foi negligenciado pela medicina e pela nutrição também.
Porque se a gente utilizar a prova da lactulose com o manitol, nós conseguimos saber realmente em que nível nós estamos lidando com isso aqui. Porque à medida em que esses açúcares, eles não são praticamente absorvidos no caso da lactulose e parcialmente absorvidos no caso do manitol. Então, a gente administra ao paciente uma solução pré-fabricada, né? E ele vai ingerir e um tempo depois vai ser coletada a urina. Então, a gente vai ver. Aquilo que estiver na urina é que foi absorvido, porque passou pelo sangue. Não é isso? Então, nós temos uma expectativa do manitol até 25% e da lactulose, 25%, e da lactulose de 0,1 a 0,3. E aqui a gente fica, então a gente faz um mapa, que esse mapa aqui, por exemplo, né, no caso da lactulose, do manitol, por exemplo, né, à medida que essa linha venha mais para cá, então nós estamos com um problema na mucosa. E a lactulose, à medida em que ela aumente para cá, suba esse azul, problema também. Como a gente pode imaginar? Assim, que no manitol, né, o manitol ele está medindo isso aqui, ó, passagem por aqui. Né? Vamos voltar um pouquinho. Essa aqui, o manitol está vendo isso. E a lactulose está vendo essa aqui. No caso, lactulose, que é baixa tolerância, até 0,3%. E manitol um pouquinho maior, 25%. Se aumentou muito o manitol, isso aqui está meio ferrado. E se aumentou muito lactulose, isso aqui está ferrado. Então é onde a gente vai ter meios de poder estar trabalhando para melhorar isso no paciente. Né? Agora, vai pedir esse teste hoje. É fácil? Poucos laboratórios estão fazendo. Quase nenhum. O professor Elion Pova brigou muito por isso. Inclusive, uma vez a gente estava num evento de medicina no Hotel Glória, com grandes nomes da ortomolecular, presidido pelo professor Elion Pova, 94 isso, e tinha um diretor de um grande laboratório de análise, e foi criticado os laboratórios na época, né? Poxa, não estão fazendo esse exame, não sei o que lá. E ele participava de um painel lá, aí foi muito marretado, digamos assim, por causa desse teste aqui, né? Que não estava sendo feito. Então, o que acontece? Ele falou, para aí, nossa, me dá a palavra um minutinho. Vocês são responsáveis. Vocês não perdem o exame. Os laboratórios vão descontinuando. Aí ficou todo mundo quietinho, porque realmente não pediu. Tanto que o professor Hélio dava curso e brigava, no bom sentido, brigando, né? Para que os médicos, nutricionistas pedissem a prova da lactulose com manitol. Hoje eu não sei como é que está isso, gente. Eu posso até tentar olhar para vocês, mas é bem mais difícil hoje, tá? Hoje em dia está mais complicativo, né? Então, dando uma sequência aqui, nesse slide, nós estamos vendo, né, essa capacidade em analisarmos a realidade dos fatos, a realidade de absorção de uma mucosa que não deve ser alterada, mas que infelizmente nós encontramos com grandes alterações, né? Então, aqui é considerar algo que até bem pouco tempo atrás não era falado, os déficits nutricionais acionando mecanismos que alteram as junções entre os enterócitos, aumentando o espaço entre elas e, com isso, aumentando a permeabilidade intestinal. Isso ficou muito claro nos estudos sobre o cálcio, principalmente considerando que níveis baixos de cálcio plasmático, eles são críticos, né? O organismo ele dá vários alertas, inclusive iniciando pelo PTH, do PTH ele acionando fosfatase alcalina, reabsorção óssea, vai botar cálcio na circulação, porque o cálcio é crítico para a musculatura,
para o sistema cardiovascular, todas as artérias, né, são dotadas da musculatura que depende do cálcio. Então, essa questão, ao ser estudada, mostrou que quando os receptores plasmáticos do cálcio, eles detectam níveis baixos, né, não vou nem falar uma questão genética que foi já estudada também, existem defeitos nos receptores do cálcio que podem simular uma falsa deficiência de cálcio. Esquece isso por enquanto. Vamos falar da coisa normal. Então, tem realmente um déficit de cálcio, os sensores acionam vários mecanismos, inclusive esses mecanismos que eu vou mostrar agora, tá? O mecanismo de alteração na permeabilidade intestinal. Então, o que acontece aqui? Com o cálcio normal na dieta, nós vamos ter a passagem do cálcio junto com a vitamina D, né? Essa vitamina D que vai fazer tipo uma quelação no cálcio, que é esse verdinho aqui, e vai abraçar o cálcio, passar pelo enterócito e entregar na circulação. Isto é a absorção do cálcio. Isso é comprovado, né? Não temos dúvida nenhuma a respeito disso. E a passagem do cálcio nesses espaços paracelulares ou poros aquosos, como que de 8 angstrom, está aqui, ele não acontece. Normalmente não acontece. Porém, quando nós temos déficit de cálcio na dieta, nós vamos ter o acionamento dessas proteínas, principalmente aumentando o quê? Aquaporina 8, daí vai alargar aqui. Só que já não tem mais 8 angstrom como aqui. Então, daqui o que vai acontecer? O cálcio consegue passar por aqui, uma vez que está em déficit, e o organismo quer chegar mais rapidamente com cálcio no sangue. Então, ele vai usar, além do mecanismo fisiológico da vitamina D, normalzinho, ele vai usar isso aqui. Só que isso aqui, como a gente já falou o tempo inteiro, aumentando esse espaço intercelular, aumentam também uma série de outros problemas. Por isso que nós precisamos trabalhar muito essa questão dos déficits nutricionais, para que isso não ocorra, né? Bom, a partir disso nós vamos começar então a apresentar a você várias proposições de suplementação que ajudam bastante, né? Principalmente com relação à permeabilidade intestinal, melhoria do muco, e com tudo isso vai melhorar toda a função absortiva também. Então aqui vocês vejam, regulação da permeabilidade intestinal. L-glutamina, fundamental, porque vai aumentar muco, vai melhorar a proteção da mucosa. O N-acetilcisteína, poderoso antioxidante que vai ajudar também. Nós podemos fazer em cápsulas 2 vezes ao dia, né? O multifibras, que é bem interessante, porque, como eu falei a vocês, as fibras são realmente a garantia de um intestino rígido, de uma mucosa, de uma vilosidade das estruturas mais íntimas. Então você veja a associação de várias fibras que têm características semelhantes, porém pequenas diferenças entre a estrutura polímera desses açúcares, né? Pectina, psyllium, goma-guar, o tamanho também do polímero. Tudo isso é importante nós termos essa diversidade para podermos contar com o melhor espectro possível de ação das fibras sobre o intestino. Com já que eu quero lembrar que é o glucomannan, tá? É o nome japonês, né? Então, todas essas fibras solúveis, acrescidas de fibra não solúvel, celulose. Isso é fundamental. Não deixem de fazer isso, tá? Eu sei que muita gente não tem assim prestado bem atenção nisso, mas deve estar sempre associada a fibra solúvel com a fibra insolúvel. Daí nós vamos ter isso para um sachê que vai ser adicionado, né, à água,
e vamos poder tomar tranquilamente. Não tem sabor ruim. Sempre preparar e tomar logo em seguida, porque senão pode virar um mingau grosso, né? Porque essa fibra vai absorvendo água. Uma das coisas muito positivas no intestino é ela reter a água, com isso evitar constipação, que é um dos piores problemas para o intestino parado, né? Então essa fibra, além de varrer, além de limpar, além de absorver metais, a gente não pode esquecer que inicialmente as fibras eram o primeiro protocolo detox para a questão dos metais tóxicos, alumínio, chumbo, tudo isso. Então isso é muito interessante a gente lembrar desses múltiplos papéis das fibras. E depois também considerando os teores que são esperados, né, e os recomendados. Recomendados no mínimo 14 gramas para ingestão de cada 1.000 calorias. Isso são recomendações da Associação Nutricionista Americana, né? E também nós vamos ter, para uma dieta, no caso de 2.000 calorias, muito comum hoje em dia, ou até mais, 28 gramas de fibra. Isso não está sendo verificado. O que está sendo verificado é a ingestão mais ou menos de 15 gramas por dia. Então nós temos um déficit bastante considerável aí. Nós temos um déficit considerável de 10 ou mais gramas de fibra por dia. Ingestão excessiva de fibra é bom? Não. Não. Tudo que é demais não é bom. No caso, vai ser muito difícil, mas você pode encontrar um vegetariano restrito, vegano, daqueles carteirinha mesmo. O que acontece é que excesso de fibra também vai acabar prejudicando não só os metais tóxicos, vai prejudicar os minerais biológicos, próprio cálcio, magnésio e outros. Então, é preciso manter sempre o equilíbrio e vamos ficar nessa faixa de 28 a 34 gramas de fibra a dia. Os tipos de fibra já falamos. Solúveis, que são os fermentáveis, pectina, psílio, glucanas, goma-guar. Asterisco para psílio, por quê? Menos fermentável. Então, ele é mais saudável nesse aspecto, para reter água, melhora a constipação, né? Essas fibras, goma-guar também muito importante, as glucanas, que melhoram a imunidade, essas fibras todas, elas vão ter uma ação profunda nas vilosidades, reduzindo picos de insulina, ajuda também a eliminar metais, muito favorável para a flora. E as fibras insolúveis, caracterizadas por celulose e ligninas, ação mais superficial, sobre o epitélio intestinal. Então vai ser o que eu digo assim, aquela varredura mais assim grosseira, né? Mas aquela limpeza pesada do intestino, que nós precisamos dessas fibras também insolúveis. Então daqui você tem essa formulação, por exemplo, que eu passei, né? Que está ótima para isso, né? Sempre associar fibras solúveis com insolúveis. Os déficits déficit de fibra na alimentação tem várias implicações de saúde pública. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Associação Americana de Gastroenterologia considera um dos maiores fatores de risco para o câncer intestinal a deficiência de fibras. Também o indivíduo fica muito mais vulnerável a diverticulites, doenças inflamatórias intestinais. Também vai haver aumento da permeabilidade intestinal. Isso vai contribuir para alterações, inclusive no nível sistêmico, né, com as dislipidemias, porque as fibras ajudam também a controlar a absorção de açúcares, né? Também vai ter implicações cardiovasculares e, finalmente, em síndrome metabólica e obesidade. Vocês vejam quantas coisas importantes estão associadas ao déficit de fibras. Já o excesso de fibras, que é muito pouco provável, mas pode acontecer, flatulência excessiva, má digestão, menor absorção dos minerais, obviamente falando dos biológicos, aí cálcio, magnésio, zinco e outros. E também até a constipação, porque aí se você tem fibra demais, não vai ter água suficiente para formar a mucilagem, aí vai formar um bolo mais compacto, né? Se não tiver ingestão de água proporcional às fibras.
Daí, então, vamos ter o efeito invertido, né? Multifibras, que nós já falamos a vocês, excelente para constipação, a associação das fibras solúveis com a insolúvel, né? Pode ser feito, além desse aqui que eu sugeri em sachê, a gente pode estar fazendo também em cápsulas, né? Aí vai dar uma dosezinha aí de uma base de 3 a 4 cápsulas, assim, difícil de prever, porque dependendo também das especificações das matérias-primas, a farmácia vai ajustando, né, os fatores chamados fatores de correção. Então, às vezes, uma pectina, ou piscina, uma goma-guara, um conjac que veio numa especificação permitindo 3 cápsulas, aí de repente uma pequena variação já vai para 4 cápsulas. E às vezes o paciente tem dificuldade de entender isso, mas o trabalho correto, ele às vezes acontece isso, porque a farmácia tem que estar corrigindo as pequenas variações com relação aos teores, tá? Isso é normal acontecer. Então, essas fibras, elas vão conseguir reduzir alumínio, mercúrio, chumbo, são metais muito tóxicos para o organismo, né? Elas ativam os pólipos, melhorando o peristaltismo pela varredura, principalmente a fibra insolúvel, que é a celulose. Então, é muita coisa positiva, né? Se a gente pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5 principais itens, né? Retém água no bolo fecal, isso facilita o fluxo das fezes, elimina resíduos tóxicos de bactérias, inclusive. Os metais tóxicos também são eliminados. Evitam o excesso de gordura, porque funcionam como verdadeiros sugadores de gordura no nível intestinal e ativam o peristaltismo pelos poros. Regulação do pH estomacal, nós vamos voltar a ver isso mais à frente, porque vamos ter o vídeo de digestão, né? Estamos falando ainda de absorção e permeabilidade intestinal, mas aqui a gente já dá uma pincelada, regulação do pH estomacal, que vai ajudar a manter o estômago como principal e primeira barreira contra a invasão microbiana, que nós estamos sujeitos diariamente a nos alimentarmos e também a respirarmos, né? Que é a betaína cloridrato. A betaína cloridrato, ela pode ser uma fonte de reajuste do ácido clorídrico do estômago. Então, se nós temos hipocloridria, pH estomacal subindo já de 3 para 3,2, pH estomacal já na faixa de 3 mesmo, né? Principalmente acima disso, 3,5, 4, nem se fala. Betaína, ela vai corrigir. Mas a betaína que eu estou falando é cloridrato, como vocês veem aqui, tá? Que existe uma betaína chamada base, que não tem nada a ver, e ela não vai ser fonte de ácido clorídrico. Então, sempre especificar betaína cloridrato. Se nos quiser escrever cloridrato, que é grande, põe HCl, que é o símbolo do ácido clorídrico. Então, betaína HCl de 100 a 500 miligramas. Ah, mas por qual dose inicial? Depende, né, da sintomatologia, dessa hipocloridria, que nós já passamos, inclusive, os sintomas. Quanto mais intensa toda aquela sintomatologia, é mau hálito, é muita flatulência aqui no estômago, gases superiores, que nós chamamos de arroto, inevitavelmente. Enfim, toda essa sintomatologia, quanto mais intensa, nós podemos pensar em iniciar com uma dose maior. A dose menor é de 100. Normalmente, 250 para se iniciar também é de bom tamanho. 500 miligramas, a dose de pessoas que estão realmente com um problema mais sério de hipocloridria, tá? Que isso vai realmente ajudar a aumentar a cloridria estomacal. A betaína base, por sua vez, a gente só prescreve betaína, não põe o HCl. Se quiser, pode até botar betaína base para não haver dúvida, porque ela vai ter outros usos. Ela vai reduzir a homocisteína, ela vai reduzir lipídios, então ela tem outras aplicações. Ela é considerada um lipotrópico, né? Então vai ajudar a diminuir, melhorar o lipidograma e tudo mais. Então, gente, vamos ficando por aqui. Vamos iniciar no próximo vídeo nas complicações extraintestinais. Até agora estamos falando muito de intestino e estômago. Agora vamos falar mais sistêmico no próximo vídeo, ok? Não percam esse próximo vídeo, porque nós vamos relembrar quantos processos patológicos e doenças que a gente melhora corrigindo o intestino. Corrigindo aqui, isso vai dar reflexo, inclusive na memória, humor, inflamação, tudo isso aí, tá?
Muito obrigado pela atenção. Vamos agora para o próximo vídeo do nosso módulo 4 das doenças de distúrbios gastrointestinais. Obrigado.